Paz do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso, ok? Queridos e amados irmãos, essa mensagem é a continuação na parte 2, o segundo vídeo completo sobre a oração do justo tem por muitos seus efeitos. E dentro deste título, a oração do justo tem por muitos seus efeitos, eu quero falar com você hoje por que Deus não ouve muitas das vezes a nossa oração, a tua oração. Por que Deus não ouve? Há um motivo, há uma situação. Deus conhece o futuro, Deus sabe de todas as coisas. E nós vamos ler textos aqui mostrando porque Deus, porque o nosso Criador, nosso Pai, até mesmo no nome de Jesus, não vai ouvir a sua oração. Não vai ouvir a tua oração, não vai ouvir a minha oração, não vai ouvir a oração da igreja. Como eu sempre ensino e digo, e gosto muito dos textos, que diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Se você não conhece a Escritura, você não conhece Deus. Se você não conhece a Escritura, você não conhece os atributos de Deus. E você deve conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, você conhece a sua bondade, a sua severidade, você conhece os decretos, as leis, mandamentos, enfim. Nós passamos a ter acesso ao Senhor, nós passamos a ter um acesso ao Senhor com sabedoria, conhecendo e obedecendo a sua mensagem, ok? Por isso, nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês alguns textos. E até mesmo mostrar algumas coisas que aconteceram quando Deus ouviu certas orações ilegítimas e muito legítimas, ok? Eu tenho falado sobre a oração da humilhação, porque as Escrituras ensinam a mim, ensina a você, a nós sermos, na verdade, a Bíblia ensina que nós devemos ser humildes, no sentido de se humilhar e reconhecer a mensagem do Senhor, reconhecer a palavra, reconhecer os mandamentos, reconhecer que Ele é Deus, Criador, que nos criou, que nos fez, que somos criaturas e que Ele é o Deus soberano. E para começar nesse título, nós vamos começar aqui em Tiago capítulo 4, verso 3, que diz bem assim a mensagem: pedis, vocês pedem, nós pedimos, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Olha a continuação desse texto, meu querido e amado irmão, nessa segunda parte, sobre a oração do justo, sobre a oração que não é ouvida. Tem um texto que fala que Deus não ouve pecadores. Parece ter mesmo uma contradição, sendo que
A palavra diz que nós devemos clamar ao Senhor, se arrepender dos nossos pecados, né? Mas nós vamos explicar um pouquinho sobre isso, ok? A palavra diz que Deus não ouve pecadores que não estão arrependidos. Deus ouve sim pecadores arrependidos. Há uma grande diferença entre Deus ouvir um pecador que não quer se arrepender, não quer deixar do seu pecado e quer os benefícios, quer o livramento, quer as bênçãos, mas não quer deixar do pecado. Entenda isso. Deus não ouve pecadores que não se arrependem. Deus não vai ouvir pecadores que não se arrependem. Mas Deus ouve sim o pecador arrependido. E aqui diz que pedis, Tiago 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis porque pedi mal, para gastardes em vossos deleites. O que é deleites? São prazeres. São excessos de prazeres. Então você pede para enriquecer. Tem uma mensagem que diz, se eu não me engano, em Timóteo, que aqueles que querem ficar ricos caem em tentações. Os que querem ficar ricos se desviam da verdade e trazem para si muitas dores. Se transpassam com muitas dores. Vamos lá. Dentro dessa mensagem eu quero mostrar para vocês também que Deus ouve o ser humano. E um exemplo clássico que Deus vai ouvir uma oração aqui, vai dar a vitória. E esse personagem aqui na palavra vai fazer coisas erradas depois que o Senhor ouviu sua oração. Talvez você tenha visto ou ouvido falar de Ezequias. Está lá no livro de Isaías, capítulo 38. Você tem que ler Isaías, capítulo 38, e você vai entender. Eu vou mostrar para vocês aqui que Deus ouviu a oração de Ezequias. E muitos usam o texto e o contexto. E pode usar. É legítimo. Mas façam de totalidade da história sobre Ezequias e a continuação do seu reinado. Ezequias foi um rei que foi obediente à palavra. Em certo momento ele obedeceu e viveu. Tirou os altares, derrubou os altares de Baal, enfim. E ele colocou a ordem no reino e apregoava ao Deus Criador. É o que diz a Escritura. Mas chegou o tempo de Ezequias ser terminado. Chegou o tempo que a palavra diz que ele ia morrer. E Deus manda Isaías, até mesmo Ezequias. Vamos lá. Isaías, capítulo 38. Olha só o que diz. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, o profeta, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus é maravilhoso, dando a entender que o Senhor está trazendo a ele ali o conserto para que ele parta para a eternidade salvo. Conserta a tua casa. Imagine o Senhor chegar e te avisar e diz: conserta a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Em outras palavras, se acerte. Acerte a tua vida, porque eu vou te recolher e para que você não venha perecer. Deus é maravilhoso. E Deus fez isso. Deus usou o profeta. E nos dias de hoje Deus faz a mesma coisa, usando profetas, levando a mensagem, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado ao reino dos céus. Deixe vossos pecados. Aceite o convite do Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Você ouve os profetas, homens de Deus, mulheres, jovens, pregando essa mensagem. Breve Jesus voltará. E aqui então o profeta Isaías lhe entrega a mensagem. Isaías leva a mensagem. Então agora Ezequias sabe que vai morrer.
E aqui no verso 2, então, diz a palavra, então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. A oração do justo, ou daquele que é justificado por Jesus, aquele que é justificado diante do Pai, mediante o advogado, o Senhor Jesus Cristo. E diz que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, olha o que Ezequias disse. E disse, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti, e em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias, e chorou muitíssimo Ezequias. A palavra bem clara nos mostra que Ezequias, então, ele se humilha diante do Senhor. Ele faz uma oração e diz, lembra-te, Senhor, que eu andei diante de ti. E na verdade, e que é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, na verdade, Ezequias andou dentro da palavra. Jesus é a palavra de Deus. Mesmo não conhecendo Jesus, não sabendo de Jesus, mas ele andou na verdade, ele andou em Cristo, pela fé daquilo que já tinha aprendido, ok? E assim fez essa oração e se humilhou diante do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Davi, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, eis que acrescentarei sobre os teus dias 15 anos. O tempo determinado de Ezequias estava sentenciado, mas depois da oração, de ser justificado, apresentou a sua oratória, Deus mandou o profeta Isaías voltar do meio do pátio e entregar essa maravilhosa bênção, ao qual o Senhor daria mais 15 anos. Ele pediu ao Senhor e o Senhor o concedeu. Deus foi bom e maravilhoso, mas veja a sequência dos fatos adiante, o que acontece. Deus proíbe Israel de ter aliança com reis da Babilônia, com reis, daqueles reis que servia a Baal, que tinha os seus credos não no Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, mas cria em deuses mortos. Cometia abominações, pecados terríveis, e Deus proibia essas alianças. Deus proibia. Que comunhão tem luz com trevas? Que comunhão tem Jesus com Belial? Que comunhão tem Deus com engano ou com as trevas? Nenhuma. Então Deus proibia a Ezequias. Deus proibia aos reis. Deus proibia a Israel de ter esses contatos e essas alianças. E a mensagem mostra então aqui que Deus, na sua bondade, acrescenta 15 anos a Ezequias. Bem, Deus deu a sua vitória. Entenda que essa mensagem sobre a oração do justo, que tem por muitos seus efeitos. E porque Deus muitas das vezes não ouve a nossa oração, pois Deus sabe do futuro. E isso aqui é um exemplo, é um clássico das Escrituras, uma história verdadeira, não é a história da carochinha, mas é uma história real que aconteceu. Então o homem pediu e Deus ouviu. Ele diz, lembra-te que andei nos teus caminhos, fiz sua vontade e andei na verdade. Ele fala uma verdade. Mas veja que na sequência dos 15 anos a seguir que o Senhor dá para ele, ele acaba pecando e errando. Então antes não tivesse recebido os 15 anos. Antes Deus não tivesse dado. Antes ele não tivesse pedido, mas tivesse aceitado a sua sentença e entendesse que melhor estar com o Senhor. No reino eterno, no reino vindouro e salvo. Mas não, ele quis mais. É o que eu estava falando. Pedi e pedi mal. Ele pediu mal, pediu mais 15 anos. Sendo que melhor estar com o Senhor. E não neste mundo, não nessa terra. Mas pediu mal. Mas Deus vendo e mesmo assim concedeu para provar ao homem que aquilo que Deus quer para você é melhor. Conserte tua casa. Receba a tua eternidade, a tua salvação. Isso é mais importante.
do que o viver ou possuir nessa terra. Continuando, vamos continuar aqui. Isaías, no capítulo 39, continua para você entender. Após os 15 anos que o Senhor tinha concedido a Ezequias, aí continua a história em Isaías 39. Olha só o que aconteceu nesse período da enfermidade, que tem toda aquela história. Você tem que ler o capítulo todo de 38 para você entender concretamente toda a história. Eu estou abreviando, memorizando a história, para que o vídeo não fique muito longo, ok? Vamos lá para Isaías 39, verso 1. E naquele tempo enviou Merodach a Balaã, filho de Baladã, rei da onde? Rei da Babilônia. Enviou ele cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente, que já tinha sarado, melhorado. Então o rei da Babilônia era uma nação ao qual era proibido por Deus de haver aliança e muitas outras coisas, outros reis também, porque eles não serviam ao nosso Deus Pai, ao Deus Criador dos céus e da terra. Eles serviam a deuses, a demônios, na verdade. Então era proibido. Mas aqui então o rei, sabendo lá, o rei da Babilônia, sabendo que Ezequias estava doente, então mandou carta e mandou uma comitiva até a casa de Ezequias. E Ezequias recebe. Uma coisa que era proibida por Deus, de ter aliança, de ter essas amizades, porque ele servia a Baal, ele servia a demônios, ele servia ao Deus dessa terra e não ao Deus Criador, ao Deus de Israel. Eles eram homens maus, feiticeiros, enfim, fazia tudo aquilo que era ao contrário dos mandamentos do Senhor. Mas o rei manda a carta e manda a comitiva. E Ezequias recebe esse povo aqui no livro de Isaías 39. Eles recebendo, diz a palavra que Ezequias então acomete um grande pecado e começa a errar. Nesse período que o Senhor dá para ele desfrutar mais 15 anos, deveria haver um aproveitamento, ele acaba pecando, ele acaba errando e ele comete um erro muito grave, aceitando a carta, aceitando a visita e até mesmo, digamos assim, tendo uma aliança de amizade com aquele rei da Babilônia. Babilônia, você sabe o que representa? Representa o pecado, as coisas erradas. E diz então que Ezequias recebe o rei e sua comitiva. Lá no verso de Isaías 39, 6 e 8, olha só o que diz. Depois de Ezequias ter recebido a comitiva do rei da Babilônia, então ele leva, mostra o templo, mostra as riquezas, mostra os portais do templo, mostra o ouro, a prata, e ele peca, como se fazendo uma aliança com o rei da Babilônia. Então aqui no capítulo de Isaías 39, veja o que acontece. Isaías chega e pergunta para o rei Ezequias: você recebeu alguém aqui? Ele diz sim. Eu recebi lá o rei, a comitiva lá do rei da Babilônia. E o que você mostrou? Eu mostrei tudo, mostrei o templo. Eles não podiam nem entrar no templo, eles eram pagãos, eram pecadores, eram ímpios que não serviam ao Senhor, mas serviam a outros deuses. A Babilônia era um país mau, pessoas más, cometia só abominação, não obedecia aos mandamentos e nem aos ensinos do Senhor. Eles não tinham o Senhor Deus Criador como o Senhor Supremo de suas vidas, mas eles serviam a Baal. Então eles não eram bem-vindos dentro da casa do Senhor, no templo e até mesmo no reinado de Israel, aonde Ezequias agora estava governando por mais 15 anos que Deus deu, ouvindo a sua oração. Pois o Senhor curou ele, o Senhor acrescentou mais 15 anos. Então
Então, na verdade, no acrescentar desses 15 anos, deveria fazer coisas boas, ele acabou fazendo coisas erradas, fazendo aliança com o rei da Babilônia. E agora vem a sentença intermédia da boca de Isaías, vem a sentença de Deus sobre o reinado de Israel. Olha só. Isaías chega e diz: então você mostrou todo o ouro, mostrou a prata, mostrou o templo, mostrou o reino que o Senhor deu para você. Sim, você sabe que não podia, né? Está contra a lei do Senhor, aliança com os reis da terra que não servem ao Senhor, daqueles que não fazem parte da tribo de Israel. Você sabia? Tá, muito bem. Veja que agora vira a sentença do Senhor. E Isaías começa a profetizar aqui no verso 39. Eis que virão dias em que tudo quanto houver da tua casa, e o que entesouraram os teus pais, o que entesouraram os reis de Israel, teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Aquele rei da Babilônia veio, na verdade, visitar, mandou comitiva, mas ele veio fazer uma espionagem. Eles eram servidores de Baal, serviam a outros deuses, não serviam ao Deus Criador. Sempre teve as rixas, as brigas, as guerras, devido ao modo de vida e as leis não obedecidas diante do Senhor. O Senhor sempre mandou a liquidar, a guerrear contra esses povos que não obedeciam a mensagem do Senhor. Eram maus, fazia tudo que era mal diante dos olhos do Senhor. Então, geralmente, as tribos de Israel lutavam, guerreavam e vencia pela mão do Senhor. Mas aqui houve uma aliança. Então, Deus manda a sentença sobre Ezequias e sobre o seu reino. Eis que dias virão que tudo quanto houver de tua casa, os entesouramentos dos teus pais, até o dia de hoje será levado, será roubado e levado para onde? Para a Babilônia, daqueles que estiveram visitando, entraram no templo e viram tudo aquilo que eles não deveriam ver. E não ficará contigo coisa alguma, diz o Senhor. A sentença é pesada, justa diante dos homens e diante do rei Ezequias, vindo da parte de Deus. E diz mais o Senhor: e até teus filhos que procederam de ti, e que tu gerares, tornarão, para que sejam eunucos no pátio do rei da Babilônia. Vão se tornar escravos. Até teus filhos que nasceram, que vieram de ti, vão ser escravizados. O teu povo, os teus filhos, os que você gerou, vão se tornar escravos, vão se tornar eunucos, serão cortados os seus. Vão se tornar eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. E disse mais: pois haverá paz na verdade nos meus dias. Ainda que com toda essa sentença, o rei Ezequias diz: ah, que boa essa palavra, não vai acontecer nos meus dias. Mas sim, depois que ele morresse, aconteceria esses fatos, ao qual o Senhor disse que o seu reino seria tomado, o ouro, a prata, até seus filhos, a sua geração, o seu povo se tornariam escravos do rei da Babilônia, devido àquela desobediência que ele tinha feito. Então, na verdade, a oração ouvida por Deus, no caso de Ezequias, não foi bom. Pediu e pediu mal, e fez coisas más, em vez de fazer a coisa certa. Queridos e amados irmãos, por isso que muitas vezes você vai pedir alguma coisa e Deus não vai ouvir, porque Deus sabe, Deus conhece o dia de amanhã, e Deus sabe do futuro. E foi o que aconteceu com o rei Ezequias. Deus sabia que ia acontecer aquilo, mas Deus permitiu e deixou na escrita, para que você entenda que muitas das vezes Deus não vai ouvir, porque Deus sabe do futuro. E Deus não quer sentenciar você a coisas terríveis, sabendo que você lá na frente vai pecar, vai errar, ok? E assim Deus fez, assim Deus permitiu que acontecesse e fosse escrito, e você entenda da oração, que Deus pode curar, Deus pode fazer qualquer coisa, Deus pode acrescentar os seus dias de vida, mas você tem que aceitar aquilo que Deus quer para você, não aquilo que você quer, que você acha que é melhor. Ezequias achou que era melhor viver mais tempo,
condoeu-se de si mesmo, chorou e orou e fez uma oratória justa, mas não era vontade do Senhor, mas Deus o concedeu. Contudo, Deus o viu e lhe acrescentou, mas foi para a sua ruína. Antes ele tivesse consertado. Conserte tua vida, disse Isaías ao rei Ezequias, porque não viverás e morrerás. Então, nessa mensagem, irmãos, vemos que Deus nos ouve. A oração do justo tem por muitos seus efeitos. Por que Deus muitas das vezes não nos ouve? Não ouve a sua oração, não ouve a minha oração, não ouve a oração da igreja. Continuando essa segunda parte desse segundo vídeo, ok? E Deus pode nos ouvir. Mas como eu li no princípio dessa mensagem, que muitas das vezes nós pedimos e pedimos mal. Pedimos para gastar ou para viver em extravagância em nossos deleites. Por isso nós não recebemos. Porque Deus conhece o nosso futuro. Nós vemos aqui a história de Ezequias, que pediu 15 anos e ele recebeu. E Deus permitiu. E nós vemos que ele só fez coisa errada no futuro. Durante os seus 15 anos de vida acrescentado, ele aliançou-se com o rei da Babilônia, trouxe dentro do templo, mostrou as riquezas e desagradou ao Senhor, desobedecendo o mandamento de não ter aliança com os adoradores de Baal, de deuses estranhos, daqueles que não viviam o verdadeiro ensino e mandamentos do Senhor. Diz a mensagem então que Deus o sentenciou que tudo seria tomado dele, até mesmo os seus filhos e os seus familiares e o seu reino se tornariam escravos da Babilônia. Seus filhos se tornariam eunucos e serviriam de escravo ao rei da Babilônia, devido à desobediência do rei Ezequias. Ezequias então profere a palavra: boa esta palavra de Isaías, pois isso será não nos meus dias, mas depois que eu morrer. Mesmo assim, ele não se voltou para o Senhor naquele momento ali. Ele diz: boa essa palavra. Como se diz, que se lasque o que vai acontecer no futuro. Ele nem fez um oratório, um clamor para que Deus poupasse os seus descendentes, seus filhos. Ele falou: não, que boa essa palavra, pois só vai acontecer depois que eu morrer. Não tem problema, eu não vou estar aqui mesmo. Hipocrisia, no sentido de Ezequias, ou o seu pensar naquele momento. E aqui nós podemos então continuar a história e ver que Deus, quando nos ouve a nossa oração, como está aqui, ele ouviu de Ezequias, e não foi um bom propósito, não foi uma boa coisa, porque Deus viu que o homem errou. O tempo de Deus estava na vida de Ezequias: conserta a tua casa e morrerás e não viverás. Melhor estar com o Senhor, como eu disse. Mas ele não quis, ele queria viver mais. Por isso que muitas das vezes Deus não vai ouvir a nossa oração sabendo do futuro. Aqui ficou de exemplo para mim e para você. E veja que a profecia do Senhor, a repreensão de Israel agora se tornar escravo do rei da Babilônia. Então nós observamos que logo após a morte de Ezequias, vamos ver aqui em 2 Crônicas capítulo 33, é sobre a oração, é a continuação. Deus ouviu uma oração, deu 15 anos e dentro desses 15 anos fez coisa errada. Ok? Olha só o que diz aqui. 2 Crônicas capítulo 33. O cativeiro de Manassés e sua oração e a morte. 2 Crônicas 33, verso 11 diz: pelo que o Senhor trouxe sobre eles. Agora Deus está executando aquilo que ele profetizou para Ezequias, que o rei da Babilônia ia vir, ia tomar todos os seus bens, suas riquezas, seu povo, seus filhos, e todos eles se tornariam escravos do rei. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhos e amarraram com cadeias, e o levaram a Babilônia. Aqui está sendo levado a Babilônia Manassés, filho de Ezequias. Ok? Verso 12. E diz a palavra que ele angustiou-se. Manassés angustiou-se muito perante o seu Deus, o Deus dos seus pais. Que na verdade, depois que Ezequias morreu, tem história que
Manassés começou a reinar muito cedo, muito novo. Só que Manassés, ao contrário de Ezequias, fazia tudo ao contrário. Fazia tudo que era mal diante dos olhos do Senhor. Levantou os altares de Baal que Ezequias tinha derrubado. Começou a pregoar deuses estranhos, feitiçaria. E lançou até mesmo seus filhos em oferta no fogo a Moloque, aos demônios, a Baal, enfim. Lançaram até mesmo seus filhos no fogo. Era macumbeiro, feiticeiro. Era muito mal. E para que o juízo de Deus viesse e se cumprisse a palavra, a qual Deus disse que o rei da Babilônia ia vir e ia tomar toda a riqueza, então aqui está, depois de um período que você tem que ler ali, 2 Crônicas 31, 32 e 33, para você entender. Pelo que o Senhor então trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria. Deus trouxe agora, os quais prenderam Manassés entre os espinhos e o amarraram com cadeias e os levaram à Babilônia, conforme a palavra do Senhor. Mas veja que a oração do justo, ou daquele que é justificado, Deus ouve. E aqui nós vamos ver de novo Deus ouvindo a oração de Manassés. Deus ouve o pecador arrependido. Na verdade, Deus não ouve o pecador que não se arrepende. Deus ouve o pecador sim, que se arrepende e deixa do seu pecado. Se você é um pecador e se arrepende e deixa, Deus vai te ouvir. Deus vai te dar vitória. Mas se você é um pecador, ora, pede e não deixa, Deus não vai te ouvir. Deus não ouve pecadores. Mas Deus ouve o maior pecador, e aqui nós vamos ver como era Manassés. Ok? Nós já falamos um pouquinho sobre ele, que ele era feiticeiro, ele fazia ofertas de crianças, lançava seus filhos no fogo, ofertava Baal, queimava no fogo, era feiticeiro. Derrubou os altares, não servia ao Senhor, o Deus dos seus pais, que era Ezequias. Ok? E diz aqui, que depois que ele foi preso, ele fazia todas aquelas maldades, atrocidades, e então agora Deus manda a sentença para que se cumpra sobre o reinado de Israel, sobre o reinado de Ezequias, o qual agora governa, na verdade, seu filho Manassés. E seu filho Manassés só faz o mal. E aqui diz a palavra que depois de tudo acontecido, então Deus envia o exército lá do rei da Babilônia, prende eles, leva toda a riqueza, leva seus filhos e torna um escravo. E aqui na verdade aqui nos mostra que então os quais também prenderam Manassés entre os espinhos e amarraram com cadeias, com correntes, e levaram para a Babilônia. E ele angustiado, Manassés angustiado, diz a palavra, orou ao Senhor, ao seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Lembre-se que no primeiro vídeo eu falei, o qual o apóstolo Pedro diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo ele te exaltará. Lembra que eu li também aquela parte no primeiro vídeo que a palavra diz: se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face e deixar os seus maus caminhos, deixar o seu pecado, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Lembre-se que eu li isto, e aqui é o prosseguimento dessa mensagem. E diz a palavra que então ele orou ao Senhor, ao Deus, ao seu Deus, humilhou-se. Diz que Manassés humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, o Deus de Ezequias. 13. Ele fez orações e o Deus aplacou para com ele. Deus ouviu a sua oração, ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Eis a questão da oração. Aquele que ora e pede ao Senhor, em nome de Jesus, alcança a misericórdia. Aquele que se humilha perante o Senhor, alcança o seu benefício.
Por isso que eu disse: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. A palavra diz que Manassés era feiticeiro, idólatra, servia aos demônios. Contudo, no castigo de Deus, o qual o próprio Jesus disse que muitas das vezes vai nos castigar, Jesus vai nos repreender. Ele diz: o castigo e repreendo todos quanto eu amo. E Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado. Deus odeia o pecado. E aqui da mesma forma, Deus então ouviu a oração de Manassés, o que se humilhou, suplicou. E diz a palavra que então Manassés se arrepende e se converte e deixa do seu pecado. Olha só o que diz aqui. E ele fez, no verso 3, ele fez orações e Deus se apracou para com ele. E ouviu a sua súplica. E tornou a trazer a Jerusalém, tornou a trazer a Manassés a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Olha só, aquele que se arrepende e deixa do seu pecado alcança a misericórdia. No verso 14, e depois disso, diz a palavra que Manassés edificou muros de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion e no vale da entrada da porta do peixe. E levantou muito alto os portões e a muralha. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. 15. E tirou da casa do Senhor os deuses, tirou os ídolos. Então não houve a conversão, ele se converteu, ele se humilhou, e ele, quando Deus tirou ele da escravidão, do pecado, ele abandonou a feitiçaria, ele derrubou os altares, ele tirou os deuses estranhos, e é o que você deve fazer na sua vida, uma conversão verdadeira. Ele tirou os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte, na casa do Senhor, em Jerusalém. O lançou fora da cidade. 16. E preparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, ao Deus de Israel. Aqui nós vemos, na verdade, Manassés, um feiticeiro, um pecador terrível, que lançava até mesmo seus filhos no fogo em oferenda a Baal, a Moloque. Diz a palavra que ele era feiticeiro, que levantou altares a demônios. Mas quando ele é confrontado por Deus, quando ele é castigado por Deus, pois a palavra diz que Deus, ele castiga, né? Jesus disse: eu castigo e repreendo todos quanto eu amo. Deus ama o pecador, Deus não ama o pecado. E dentro dessa repreensão, ele não se revoltou, ao contrário, ele se arrependeu, ele se humilhou, ele orou e se converteu ao Senhor de verdade, o Deus dos seus pais. Ele foi lá e derrubou tudo, quebrou todos os altares que ele mesmo tinha levantado. Ele mesmo tinha levantado altares, adorar aos ídolos, aos demônios. Ele mesmo, Manassés, foi lá e derrubou tudo, decretou, fez decretos e leis para que o povo de Israel voltasse somente a servir ao Senhor. A sua sorte foi restaurada, meus queridos e amados irmãos. Eis uma grande história que nós devemos guardar em nosso coração. Por isso que eu digo que nós devemos ler as Escrituras, irmãos. Buscar na Escritura a verdade do Pai, tudo que Ele nos ensina. Exemplos que devemos seguir e obedecer. As leis e os decretos eternos, imutáveis do Deus Pai Criador de tudo e de todos. Deus, como eu disse na mensagem, muitas das vezes não vai ouvir nossa oração. Talvez Ele até ouça uma oração minha ou tua e nos faça a compreender. Talvez Deus venha a trazer esse texto, essa história, para mostrar para você que muitas das vezes não vai ouvir, porque Ele sabe do futuro, como eu disse no outro vídeo. A proposta ou o propósito de Deus, nosso Deus Pai Criador, que nos ama, é de nos salvar.
nos dá a eternidade. Ele é nosso Pai, Ele nos ama. Ele odeia o pecado, como eu disse, e sempre frisei 2, 3 vezes aqui nesse vídeo. Deus é justo. Então, muitas das vezes você vai pedir coisas ao Senhor e Ele não vai te dar. Como eu li lá no início dessa fala, Tiago 4:3, capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, em seus prazeres. Talvez você não receba. Talvez Deus não vai ouvir sua oração nesse sentido, porque você está pedindo mal. Deus ouviu a oração de Ezequias. Ele pediu mal, mas Deus ouviu. Ah, você quer? Então eu vou te dar. Porque o Senhor falou, prepara a tua casa, conserta a tua casa, porque eu vou te recolher, você vai ir para o céu. Deus é maravilhoso. Não precisa chorar. Senhor, lembra que eu vivi. As pessoas se apegam às coisas terrenas, ao seu palácio, à sua casa, ao seu carro, aos seus status, ao seu emprego, o amor carnal da mulher, enfim, se apega. Ezequias tinha se apegado. Ele começou a chorar, falou, Senhor, lembra que eu andei nos teus caminhos, eu obedeci toda a tua palavra, vivi na verdade. E é verdade. Você falou, então tá bom. Deus sabia o que ia acontecer. Tá bom, vou mostrar para vocês que se você viesse seria melhor. Pouparia tudo aquilo que ia acontecer, que aconteceu com Manassés, que desviou seu coração da verdade, virou um idólatra, passou a servir demônios, passou a lançar seus filhos no fogo. Vá ler lá em Crônicas, 2 Crônicas. Deus sabia, mas Deus falou, não, vou deixar que aconteça, vamos escrever, para que quando eu falar, o homem obedeça. Quando Deus falar, conserte a tua casa, conserte a tua casa. Quando Deus diz, eu vou te dar, Ele vai te dar. Se Deus falar, não vou te dar, aceite. Dai graças, como diz a palavra, dai graças em tudo. Dê graças em tudo, meu querido e amado irmão. Dê graça na abundância. Faça como o apóstolo Paulo e deixou imortalizado para nós. Eu soube passar bonança, mas eu também soube passar escassez. O apóstolo Paulo ensina isso. Os apóstolos nos ensinam, tendo o que vos comer, o que vos vestir, estejais contente. Mas Ezequias, vendo aquela glória que Deus tinha dado para ele não queria morrer, quis mais 15 anos. E dentro desses 15 anos ele fez coisa errada, o qual ele trouxe desgraça sobre a nação de Israel. Seu filho acabou cometendo pecados terríveis, para que se cumprisse a palavra de Deus. Se desviou da verdade, se tornaram escravos. Mas também lá na frente nós podemos observar a oração do justo, ou daquele que é justificado, se há verdadeiramente um arrependimento. Então Manassés, um dos maiores pecadores, um dos maiores um dos reis terríveis, mas que se humilhou, orou ao Senhor, se arrependeu e deixou do seu pecado, e voltou ao caminho verdadeiro, voltou ao Senhor, voltou a servir ao Senhor, derrubando os altares de Baal, os ídolos, e colocando os decretos justos da palavra de Deus. Vamos seguir ao Senhor, vamos seguir a mensagem, vamos seguir os decretos e mandamentos do Senhor. Fez com que as tribos de Israel voltasse a servir ao Senhor nos seus dias, no final dos seus dias. Essa é a mensagem, irmãos. A mensagem maravilhosa sobre a oração do justo. A oração que pode ser ouvida e que não será ouvida. Ou por que Deus ouve e por que Deus não ouve. Eu espero que essa mensagem tenha trazido para você um aprendizado, uma compreensão. Que o Espírito Santo do Senhor te dê compreensão, que você ouça 1, 2, 3 vezes, e você possa entender os desígnios do tempo da sua vida. Deus nos criou o ser humano, criou a humanidade, nos fez filhos, e depois se tornamos só criatura. Perdemos o status de filhos por causa do pecado, mas Ele nos fez para a sua glória. Ele fez eu e você para glorificar o nome dEle, para adorar Ele.
Ele fez eu e você para ser bênção. Todos nós somos obreiros, irmão. Não existe nenhum que não seja. Todos aqueles que aceitam Jesus se tornam um sacerdote. Você fala, eu não sou nada, eu sou só um membro. Você não é membro, você é um sacerdote. A palavra diz bem claro, meu querido e amado irmão, que Jesus deu de si mesmo, morreu, pagou a conta. Que Jesus nos comprou com o seu sangue e fez rei, eu e você, rei e sacerdote. Somos reis juntamente com ele. Somos reis, somos sacerdotes juntamente com Jesus. A palavra diz que Jesus nos comprou e fez rei e sacerdote, coluna forte para Deus. Oh glória, bendito é o nome do Senhor. Ele comprou você. Você está comprado. A única coisa que precisa é você aceitar o convite dele. Jesus é educado, Jesus é maravilhoso. O Espírito Santo, ele vem e bate na porta. Ele quer entrar, ele quer cear com você, quer que você ceie com ele. Ele quer te trocar as vestes, tirar as vestes sujas do pecado e te dar as vestes brancas, nupciais, para que você possa adentrar a grande festa que haverá no céu. Oh glória, bendito é o nome do Senhor. Jesus está convidando você. Jesus está convidando a humanidade. Jesus ama a humanidade, Jesus ama o povo, mas odeia o seu pecado. A palavra diz o que pode nos separar do amor de Deus. Nada pode separar do amor de Deus. Há um texto e contexto sobre isso. O que pode nos separar do amor de Deus? A tristeza, a angústia, a morte, a espada, os demônios, o porvir, a enfermidade, enfim, a vaidade. O que pode nos separar? A palavra diz que nada pode separar. Nós, do amor de Cristo, nós amamos Ele de verdade. Mas há uma coisa que pode sim separar eu e você de morar no céu, de estar com Deus, de ser rei e sacerdote. Há uma coisa. A palavra diz que vossos pecados fazem divisão de vós e vosso Deus, para que não vos ouça. É o nosso pecado. Nos faz separação do Senhor. Por isso, clame ao Senhor, peça perdão dos seus pecados. Clame a Ele, busque a Ele. Peça perdão e deixe. Aquele que deixa o pecado, deixa da miséria desse mundo, alcança a misericórdia do Senhor. Irmão, irmã, jovem, ancião, você meu irmão, você minha irmã, o Senhor Jesus ama você. Jesus quer te salvar. A ponto que Ele deu sua vida, Ele morreu por você, Ele derramou o seu sangue. Era para você ser morto. Era para você ser chicoteado. Era para você ser açoitado, cuspido, blasfemado e depois da sua morte ser lançado no lago de fogo ou no inferno. Era para você passar por isso. Mas Jesus que passou, Ele que foi acusado, prenderam, bateram nele, espancaram, moeram. Ele foi moído pela nossa transgressão. Pelas suas pisaduras, correndo sangue, Ele levou nossas enfermidades, nossas dores. Era para você ir no inferno e passar a eternidade. Ele foi no inferno e venceu o inferno. Porque Ele é santo, porque Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus. Ele te ama, mas não ama o teu pecado. Abandone o teu pecado. Como disse Jesus, e pregou e ensinou muito sobre isso. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, convertam-se, entreguem-se a Jesus, pois Ele tem o paraíso, Ele tem a eternidade, Ele tem os céus, aonde diz a Escritura que é a paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo a você. Invoca ao Senhor no nome de Jesus.
Clame ao Senhor no nome de Jesus. E você será salvo. Amém? A paz e graça, a paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim nosso Deus quiser. Amém? Deus vos abençoe.